toque, 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 toque. Essa é a forma de eu bater na porta da sua casa e pedir licença para entrar. Bom, e agora que eu já estou na sua sala, queria agradecer a sua presença e dizer bem-vindo a bordo do Mar Sem Fim, revisitando a costa brasileira. Você já sabe, o nosso foco dessa vez é mostrar as 62 unidades de conservação federais da zona costeira. Nos programas anteriores, você viu as primeiras 4 UCs, como se diz, do estado de Santa Catarina. Bom, hoje então eu te convido para conhecer a 5ª e última unidade de conservação do estado de Santa Catarina. É a Rebio do Arvoredo. Calma que você já vai entender o que é uma rebio. Arvoredo é um arquipélago que fica a cerca de 20 milhas daqui, bem próximo de onde a gente está. O dia está lindo, uma leve brisa, como você pode ver, tudo indica que a gente vai ter uma grande viagem. Embarque então com a gente e vamos lá, vamos conhecer o Rebio do Arvoredo. Saímos de Florianópolis de lancha com rumo para Arvoredo. A bordo estavam a fotógrafa Valéria Lages, o ambientalista José Truda Palazzo Júnior e o chefe de Arvoredos, Ricardo Castelli. Ricardo, para começar eu queria saber o que vem a ser Rebio. Reserva biológica é uma categoria, né, do SNUC, né, que ela é uma das mais restritivas. Hoje o SNUC a gente tem 12 categorias, né, de unidades de conservação, tanto de uso sustentável quanto de proteção integral. E a reserva biológica ela é uma unidade de proteção integral e onde é permitido apenas a pesquisa, né, e a parte de fiscalização, que é o forte da gestão da unidade, é esse. Não é permitido o uso público nem a visitação. No meio do caminho fica a ilha de Ratones, que abriga um dos muitos fortes construídos pelos portugueses no litoral do Brasil. Neste caso, trata-se da fortaleza de Santo Antônio de Ratones, construída no século XVIII e em ótimo estado de conservação. O plano do primeiro dia era circunnavegar Arvoredo e, em seguida, explorar mais a fundo outra ilha do arquipélago, a Ilha da Galé. Ao nos aproximarmos, chamou nossa atenção a grande concentração de fragatas que habita os rochedos conhecido como filhotes da galé. Bom, agora eu convido você para conhecer mais um canto interessante aqui da Rebio do Arvoredo que o programa de hoje está mostrando. Nós vamos desembarcar numa das ilhas que fazem parte do arquipélago e que pertence à unidade de conservação. É a Ilha da Galé. Você vai descer junto comigo, vai conhecer o costão bem de perto. Vamos ver um pouquinho da flora e talvez até da fauna da Ilha Galé. Essa aqui é a Ilha da Galé, né, uma das ilhas que estão inseridas na unidade de conservação. É uma ilha que está mais a norte da unidade e a gente está aqui à frente, mais ou menos no paralelo aqui de Porto Belo e Bombinhas. Na realidade são 4 ilhas, né? A Ilha da Galé aqui mais ao norte, aí a gente tem o Calhau de São Pedro, né, que são os rochedos que tem, a Ilha do Arvoredo, né, que é a ilha maior em termos de extensão, e a ilha deserta. São essas 4 ilhas e que perfazem esse polígono aí de 17.600 hectares. As ilhas elas são muito parecidas, né? A gente tem um fragmento de Mata Atlântica, né? Nessas ilhas, o Arvoredo uma concentração maior do que nas outras ilhas. E aqui também a gente tem um banco de madraces, né, que são rodolitos, né, que são corais que se fixam não em um substrato consolidado. Nesse caso, é um ambiente bem sensível aqui, importante para a unidade de conservação, né, para o arvoredo.
Na realidade, antes da criação da unidade, a Ilha da Galé aqui, ela era muito frequentada pelo pessoal do mergulho de Porto Belo e de Bombinhas, né? E depois com a criação da unidade, a proibição do mergulho aqui nessa ilha, esse pessoal das escolas, né, e operadoras de mergulho da região de Bombinhas e Porto Belo, então necessita navegar um pouco mais até o lado sudoeste da Ilha do Arvoredo, onde hoje é permitido o mergulho contemplativo. A gente está numa categoria, né, uma das mais restritivas, né, do SNUC, do nosso sistema de unidades. É uma reserva biológica e só é permitido a pesquisa, né, aqui dentro e qualquer outro tipo de atividade de uso público, visitação, ele é proibido. Na realidade tem uma pesquisa com uma planta exótica, que é do grupo das agávias, né, que são esses gravatás que a gente tem em alguns locais aqui, e que é uma espécie exótica e está sendo estudada também por uma pesquisadora da Universidade Federal. Então tem uma série de outros trabalhos também no meio marinho mesmo. O Mar Sem Fim volta já já. Bom, o que nós estamos fazendo agora é preparando aqui o equipamento de mergulho, porque nós temos a sorte aí de poder visitar essa ilha. E mais legal ainda é que tem duas pesquisadoras da Universidade Federal de Santa Catarina mergulhando logo ali em frente, porque tem uma formação que o próprio Ricardo já explicou das madraças e as moças estão trabalhando lá. E se a gente tiver sorte, nós vamos mergulhar procurando elas, vamos filmar, mostrar para você lá embaixo d'água o que essas mocinhas da Universidade Federal estão fazendo aqui na Ilha da Galé, arquipélago do Arvoredo. Bom, aqui na Ilha de Galés, a gente tem um banco de corais rolados, é o único banco do Atlântico Sul, até então descrito, né? De uma espécie específica chamada Madrastes decactis, que é um bioconstrutor. Então ele ajuda nos recifes de corais a construir os recifes de corais. Então a importância dele é justamente essa, porque ele constrói um ambiente para toda uma fauna que está associada a ele poder sobreviver. Que diferença tem esse aqui para os corais de abrolhos, por exemplo? O número de espécies, porque a mesma espécie que ocorre aqui também ocorre em abrolhos, só que ela ocorre de um jeito diferente. Lá, essa espécie, a Madrastes decactis, ela está incrustada nas rochas, né, no costão rochoso. E aqui, além das colônias estarem no costão, elas também estão de forma rolada. Certo. Outra coisa que vocês apontaram lá embaixo é uma espécie de tubo que tem assim, né, no chão, umas plaquinhas. O que é aquilo? Então, aquela ali é uma estrutura que a gente está fazendo um monitoramento do recrutamento, do padrão de recrutamento desse coral específico, para ver como é que ele se recruta. Então, como é que a forma de reprodução dele, se ele acontece, a gente não entende ainda. Então, se ele acontece no costão, então ali recruta as larvas desse coral no costão e fragmenta a colônia e rola, e é por isso que a gente tem um banco de corais rolados, ou a larva desse coral, ele vai nessas colônias já mortas, né, que está só o esqueleto calcário, e consegue recolonizar essas colônias que já estão roladas, estando mortas ou não. Então isso a gente está tentando explicar com aquela armadilha que você viu ali de sedimento. Entendi. Outra hora vocês me apontaram uma coisa no costão que também tinha uma plaquinha sinalizando alguma coisa ali. Aquilo ali é um sensor de temperatura e luminosidade, que a gente quer ver esse grau de elevação de mínimos e máximos de temperatura aqui nesse banco, para tentar também justificar por que ele ocorre dessa forma somente aqui. Lembrando que aqui é o limite sul de distribuição dos corais, então daqui para baixo não acontece mais nenhum coral recifal. Quer dizer, pode-se dizer que só isso já justificaria a criação da unidade de conservação, não? Por essa singularidade. Sim, como só ocorre aqui, né?
falando em Atlântico Sul, então sim. Bom, na verdade a gente trabalha com pesquisa de duas formas, né? Uma que é a demanda espontânea, que é quando os pesquisadores vêm a nós, né, solicitar autorização para fazer pesquisa aqui na área da Rebio, né? E essas pesquisas elas têm autorização pelo Cisbio, que é o sistema de autorização de pesquisa do ICMBio de maneira geral, nacional. Na verdade, a gente tem muitas dessas pesquisas realizadas pela Federal de Santa Catarina, pela USP, até do Rio de Janeiro também tem pesquisador pesquisando aqui na área da Rebio. E a gente tem as pesquisas que são realizadas pela própria unidade, né? E aí, exatamente uma delas é exatamente o trabalho do Banco de Madraças ali, que é uma parceria entre o ICMBio e a Federal de Santa Catarina para poder entender um pouco melhor a dinâmica espaço-temporal desse banco. E nós conseguimos então apoio do Instituto Chico Mendes, do ICMBio, para conseguir realizar essas saídas, essas coletas, e também pela Fundação Boticário, que também nos auxilia não só com verba para a construção de todas essas estruturas, como também viabiliza a nossa ida até o campo. Da Galé, seguimos para outra das ilhas do arquipélago, a belíssima Ilha Deserta. Você está assistindo Mar Sem Fim, revisitando a costa brasileira. Como eu já expliquei, o foco dessa série é mostrar as 62 unidades de conservação federais da zona costeira. Não pense que isso é muito pouco. E eu vou, ao longo dos programas, explicar por quê. E agora nós estamos vendo a Rebio do Arvoredo. Esta aqui é mais uma ilha que faz parte do arquipélago. É a Ilha Deserta. Infelizmente não dá para a gente descer, mas nós vamos pelo menos circunnavegar a ilha para que você possa conhecer ela um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá? Então essa é a Ilha Deserta, né? Ela fica mais aqui próxima à Ilha do Arvoredo. É uma ilha que dá para a gente ver que ela tem uma vegetação mais rasteira, né? Ela é uma vegetação bem rasteira em função da formação geológica dela. A gente pode ver aqui que no mar de fora aqui, né, essa formação rochosa aqui bem escarpada, diferente das outras ilhas que a gente tem. Então essa é uma característica bem marcante aqui. É uma ilha também que tem um importante sítio, né, de nidificação de externa, 30 réis, né? Então uma característica bem similar aqui dessa ilha, é uma das poucas regiões aqui ainda que se tem uma colônia de nidificação de 30 réis. Esses costões aqui da nossa região e das ilhas costeiras de Santa Catarina são muito bonitos porque eles são uma mistura de rochas muito antigas. Nós temos esse granito, que é a rocha principal formadora das ilhas e dos costões rochosos do litoral. E no interior dela a gente vê áreas mais escuras, são os chamados diques de basalto, são intrusões de lava. Houve derrames gigantescos durante milhões de anos de lavas vulcânicas aqui no sul do Brasil, e a gente vê nos costões, como é o caso das desertas, esses diques de basalto que quebram de maneira diferente do granito, formam essas plataformas, mesas e esculturas no costão rochoso. Bom, você acompanhou o nosso mergulho lá na Ilha da Galé, junto com as pesquisadoras da Universidade Federal de Santa Catarina. Então nós vamos tentar de novo um novo mergulho, agora aqui na Ilha do Arvoredo, que aparentemente a água está mais limpa. E sabe por quê? Porque você merece o melhor. Vamos mergulhar. Um dos grandes limitantes para o crescimento da vida marinha, tanto em quantidade quanto em diversidade, é a existência de substratos duros, né? A costa brasileira ela tem muito sedimento arenoso e lamoso e relativamente pouco fora da área costeira material duro, substrato duro, onde espécies como crustáceos, como corais possam se fixar, né? Esponjas, outro tipo de animal marinho, algas. Então os costões rochosos na parte submersa fazem essa função de substrato, onde essa diversidade de espécies, as larvas delas, os propágulos das algas podem se fixar
né, e criar essas comunidades bastante diversas que atraem peixes e agregam mais diversidade ainda. Então, todo substrato duro no meio marinho, ele é precioso por essa capacidade de agregar espécies diversas e criar uma estruturação dos ecossistemas. Então, a reserva do Arvoredo ela é um ambiente atípico aqui na região. Ela tem no litoral de Santa Catarina, essa região do Arvoredo, ela propicia, né, um encontro de correntes, né, que vem do norte e vem do sul. Então a gente tem uma fauna aqui, né, que se mistura. A gente tem, por exemplo, ambientes recifais, a gente tem alguns animais que vêm, né, da parte subtropical. Então, uma região onde há um encontro, né, de uma fauna tropical e subtropical, além do que você tem nas ilhas uns fragmentos de Mata Atlântica que são extremamente representativos, né, que é uma Mata Atlântica insular, que se diz, né, serem ilhas oceânicas. Eu acho que esse é um dos fatos mais marcantes assim, de se ter uma reserva biológica aqui. Fomos conferir de perto a Mata Atlântica insular. Na parte emersa, do lado de fora d'água, os costões rochosos também são muito importantes porque eles servem de substrato para plantas especializadas nesse tipo de ambiente. Plantas rupícolas que vivem sobre os ambientes de rocha. Nós temos bromélias, orquídeas, espécies arbustivas que prosperam de maneira muito boa nos costões rochosos de Santa Catarina e das nossas ilhas costeiras. Arvoredo tem uma única face que não faz parte da unidade de conservação, o Costão Sul. Foi este o único lugar que sobrou para o turismo de observação. Esta questão gera um acalorado debate. Arvoredo deve permanecer com uma reserva biológica, feudo exclusivo dos especialistas, ou se tornar um parque nacional marinho aberto ao público? Para você criar uma unidade de conservação que tenha harmonia, né, e uma aceitação, vamos dizer, das comunidades do entorno, ela precisa ser discutida, né, desde a época da sua criação com todos esses atores, né? E o que me parece que aqui não foi isso, entendeu? Não foi feita consulta nenhuma, nem ao governo do estado, nem à prefeitura, nem ao pessoal que mora aqui, nem o que trabalhavam aqui. Veio como uma reserva. Na verdade, a proposta era um parque. Agora, tu imagina, de 1990 a 92 ficou tudo atirado. Quem cuidava da reserva eram as operadoras de mergulho. Existem pessoas contra, né? Por exemplo, a academia hoje, né, ela é veemente contra a questão de liberar, vamos supor, ou recategorizar para parque, porque aí a gente teria aqui o mergulho contemplativo. Sem dúvida nenhuma, eu coloco a cara para bater no meio ambientalista para dizer que sou 100% favorável à transformação da Reserva Biológica do Arvoredo em Parque Nacional. A Rebio Arvoredo é um patrimônio ambiental inestimável, não há a menor dúvida disso, mas ela se encontra próxima de centros turísticos importantes como Florianópolis e Porto Belo, e essa proximidade, se aqui fosse um parque nacional, faria com que milhares de pessoas pudessem ser educadas para a conservação marinha se tivessem oportunidade de visitar a área da unidade de conservação. As oportunidades de visitação ordenada, como é o caso do mergulho, podiam contribuir em muito, tanto para a conscientização das pessoas que visitam, como para aportar recursos para a fiscalização e para o manejo da unidade, que nós sabemos muito bem hoje como é deficiente. Sem a ajuda da iniciativa privada, vai ser muito difícil eles consolidar a reserva ou um parque nacional, né? Nós somos parte da solução, não do problema. Acabou nosso tempo só para Rebio do Arvoredo. No próximo bloco nós vamos sair de Floripa e até Joinville para mostrar para você a Baía da Babitonga. Já, aguarde, já.
São Francisco do Sul, às margens da Baía de Babitonga, é a quinta cidade mais antiga do Brasil. E ela ainda conserva alguns prédios históricos fantásticos, como a Igreja Nossa Senhora da Graça, cuja construção começou em 1699. Dá uma olhada só, que beleza! Atenção! A Baía de Babitonga, cercada por 6 municípios, ainda não é uma unidade de conservação por omissão do governo, não por falta de predicados. A imensa avifauna é apenas um dos motivos pelos quais a Babitonga deveria se tornar mais uma unidade de conservação marinha. – 70% de todo o manguezal do estado de Santa Catarina está aqui na Babitonga. Só por isso já era motivo suficiente para essa região se transformar numa unidade de conservação. Sabe por quê? Porque o mangue retém nutrientes, essas raízes aéreas do mangue retém nutrientes e acaba se tornando um berçário de vida marinha para um sem número de espécies, não só de peixes como moluscos. E também as copas das árvores servem como habitat de uma infinidade delas, como o guará que você viu. E isso não sou só eu que penso, tem gente muito mais importante que tem a mesma opinião. Veja o que diz o Truda a respeito disso. A Baía da Babitonga, com certeza, deveria ter sido já há muitos anos transformada em unidade de conservação, em especial para proteger algo muito raro, precioso que existe lá, que é uma população residente de toninhas, um pequeno golfinho costeiro que está sendo muito ameaçado de extinção. E essa unidade de conservação não saiu porque existem portos e projetos de expansão portuária na Baía da Babitonga que poderiam sim conviver com a existência das toninhas e de uma unidade de conservação, desde que houvesse a gestão e o manejo adequados. Infelizmente, os nossos políticos acham que a conservação é inimiga dos portos, então tentam impedir de todas as maneiras a criação da unidade de conservação da Baía da Babitonga. Ela é necessária, possível, pode conviver com o desenvolvimento econômico, mas precisa ser criada para que haja essa gestão. Truda não é o único especialista que defende a criação da unidade de conservação da Babitonga. Eu cheguei aqui na Babitonga em 1995 com o objetivo de desenvolver pesquisas com o boto cinza. Na época, nós tivemos o apoio da Fundação Boticário de Proteção à Natureza, que financiou o nosso primeiro projeto aqui na região. Bom, primeiramente o trabalho do boto cinza nos permitiu verificar que aqui havia uma população residente de botos cinzas, ou seja, animais que permanecem aqui ao longo de toda a sua vida, reproduzem, se alimentam. Mas além disso nós tivemos uma grande surpresa, que foi o registro de toninhas dentro da Baía da Babitonga, o que não era esperado, já que as toninhas vivem normalmente na zona costeira. Os especialistas avançaram no estudo desses mamíferos e criaram um projeto só para estudá-los mais a fundo. O projeto Toninhas tem até helicóptero para ajudar os pesquisadores a encontrarem os animais baía adentro. A pesquisa com os golfinhos aqui da Baía da Babitonga tem o apoio da Universidade da Região de Joinville desde o ano de 2000. Depois disso, nós tivemos novamente o apoio da Fundação Boticário de Proteção à Natureza, um novo projeto aprovado em 2003, 2004. E, mais recentemente, desde 2011, nós recebemos o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Ambiental. Bom, transformar a Baía da Babitonga num complexo portuário, significa nós perdermos todas as funções ambientais importantes que essa baía hoje desempenha, ou seja, os locais que hoje estão previstos para a construção de novos portos na Baía da Babitonga são ambientes estratégicos, são habitats-chave para as espécies ameaçadas de extinção que vivem aqui na Baía, como é o caso do mero, como é o caso da tartaruga verde, como é o caso do 30 réis, como é o caso de uma série de outras espécies que dependem desse ambiente, seja para o seu crescimento, seja para a reprodução, ou simplesmente para a alimentação. Eu acho que as nossas autoridades e os gestores ambientais ainda não se deram conta da enorme importância que tem a criação de mais parques nacionais, principalmente parques marinhos, porque é o nosso bioma mais abandonado, não só para a preservação desses ecossistemas, mas também para a geração de emprego e renda através do ecoturismo e também através dessa visitação para a geração de consciência
ambiental, para as pessoas entenderem para que serve a conservação da natureza. Tem mais. Babitonga reúne a maior população de biguás da costa brasileira. São milhares de indivíduos. Conclusão. Só a omissão do governo federal impede a transformação de área tão rica em unidade de conservação, garantindo o direito das futuras gerações a desfrutarem sua rica biodiversidade. Chega de trabalhar. Nosso tempo acabou e eu estou bastante cansado. Agora eu vou curtir o pôr do sol. A gente se vê semana que vem, quando estivermos no Paraná. Até lá. Tchau.